E tá começando mais um resumão científico do Diário de UTI. E aí, meu povo lindo, hoje a gente vai falar de fluidoterapia. Parei, tô brincando. Gente, esse tema é muito importante dentro da terapia intensiva e cada vez mais a gente foi vendo ao longo do tempo que, ao contrário do que se imaginava antigamente, de encher o paciente de volume e super hidratar aquele paciente, o correto mesmo é a gente ter precaução nesse sentido, né? Evitar a hipervolemia nos pacientes para não causar nenhuma sobrecarga de volume, né? Entre outras questões, você, profissional que tá ali na beira do leito, sabe identificar a real necessidade do paciente que você está cuidando? Será que você sabe manejar o fluido que seu paciente está recebendo? E mais importante ainda, será que você sabe a hora de parar? Sim, gente, existem diversas situações, diversos objetivos específicos para a fluidoterapia. Às vezes você vai precisar realmente fazer uma expansão volêmica, né? Ou uma ressuscitação volêmica, como alguns chamam. Mas em outros momentos você vai precisar de uma redistribuição. Ou, em outros momentos, uma reposição. Então, tudo isso requer cuidados específicos do enfermeiro. E você precisa estar preparado para cuidar do paciente nesse sentido, né? É por isso que a Critical Care Nurse publicou uma revisão, né, que faz parte aí de um programa de educação continuada lá deles, em que são retratados os principais objetivos da fluidoterapia. E nesse texto eles trazem também algumas recomendações e trazem também conceitos super importantes sobre os cristalóides e os coloides, coisa que algumas pessoas ainda se confundem. Então é muito importante que vocês acessem esse texto para vocês entenderem melhor sobre a fisiologia dos fluidos, os objetivos, né, de uma terapia com fluidos segura e efetiva, e também as principais indicações e contraindicações dos cristalóides e dos coloides. Gente, o que eu achei mais interessante dessa revisão que eles trouxeram foram 5 R's para o uso efetivo e seguro de fluidos intravenosos. Eu achei demais, porque é algo que fica na cabeça da gente, é objetivo, é prático e vocês não vão esquecer nunca mais. Então, trazendo resumidamente para vocês, quais são esses 5 R's? Ressuscitação, manutenção de rotina, redistribuição, reposição e reavaliação. Então vamos começar pela ressuscitação. Quem nunca ouviu falar aí naquele paciente séptico, que a gente faz aquela ressuscitação volêmica para tentar aí lavar o lactato, né? Melhorar a perfusão dos órgãos-alvo desse paciente, né? Então esse é o objetivo da ressuscitação volêmica, né? Restaurar o volume intravascular desses pacientes que podem estar hipovolêmicos ou pacientes, como eu falei, né, no caso da sepse, com a perfusão de órgãos-alvo comprometida, né? E aí a gente vai falar dos pacientes que têm grande perda de fluidos, né? Os pacientes hemorrágicos ou pacientes com grandes perdas gastrointestinais, pacientes sépticos, como eu falei também, pacientes com choque ou lesão térmica, né? E aí, os principais parâmetros que a gente vai olhar nesse tipo de paciente vão ser o débito urinário, que tem que estar sempre maior que 0,5 ml por quilo por hora, né? Sempre. A gente espera um débito urinário como esse. A pressão arterial, que nesses casos aí ela tende a ficar menor que 65 milímetros de mercúrio, né? A pressão arterial média. Então, a gente vai visar uma pressão igual ou maior que isso. E também a queda do débito cardíaco, né? Então, é importante também a avaliação do débito cardíaco quando possível. E para o caso dos pacientes em sepse, também é importante observar a elevação dos níveis séricos de lactato. E aí, quando é que a gente vai ver que tivemos aí uma ressuscitação volêmica bem sucedida, né? O tempo de enchimento capilar vai ficar melhor. Esse paciente vai ter uma melhora, então, do débito urinário, né? Como vai ter uma ressuscitação ali do volume intravascular, vai ter uma melhor circulação desse volume, o paciente vai começar a urinar melhor. A pressão arterial vai ficar igual ou maior que 65 milímetros de mercúrio. E, claro, a queda progressiva dos níveis de lactato. Agora vamos para o segundo tópico, manutenção de rotina. Quais são os pacientes que têm indicação de fluidoterapia para manutenção de rotina, né? São aqueles pacientes que estão em jejum, né? Que por algum motivo, por exemplo, estão indo para uma cirurgia, então precisa ficar em jejum, ou tem alguma obstrução intestinal. Enfim, pacientes que não podem ingerir líquidos via enteral têm a indicação de receber fluidoterapia para manutenção de rotina. Lembrando que esse texto traz que para manutenção de rotina não é indicada reposição eletrolítica e nem suporte nutricional, tá? Então são em situações bem específicas. Próximo R, reposição. Essa é fácil, né, gente? A gente tá falando de reposição eletrolítica. Então, para os pacientes que tiveram perda de volume por vômito, diarreia,
diurese excessiva, ou pacientes que tiveram hipotermia terapêutica ou que têm insuficiência adrenal. Esses pacientes têm indicação de receber reposição, né? E é muito importante ressaltar as medidas que garantem uma administração segura desses medicamentos para o paciente. Afinal, a gente está falando de medicações de alta vigilância, né? Onde são categorizados os eletrólitos. Então, é muito importante, por exemplo, a dupla checagem, né? Na hora de montar essa solução, né? Na hora de preparar essa solução para o paciente, é importante que estejam 2 profissionais juntos para realizarem a dupla checagem e garantir a dose adequada, a velocidade de infusão adequada, o eletrólito adequado para uma administração segura para o paciente. Próximo tópico, redistribuição. Gente, esse foi o tópico mais discutido no texto, porque eles falam bastante sobre os coloides, né? Quando a gente fala de redistribuição, a gente está se referindo àquele paciente que, no contexto geral, ele até tem volume ali e possivelmente tem até uma sobrecarga hídrica, mas pelo fato desse volume estar no meio intersticial, ou seja, quando o líquido sai do meio intravascular e vai para o terceiro espaço, esse paciente acaba perdendo volume intravascular. E aí o contexto intravascular fica hipovolêmico e o terceiro espaço fica hipervolêmico, levando o paciente até edema, sinais de congestão e outras situações. Gente, esse ponto aqui é super importante. A gente tem que realizar uma avaliação criteriosa desse paciente. Essa sobrecarga hídrica que ele tem, que está toda no terceiro espaço, ela vai mascarar essa depressão de volume intravascular. Então, a gente tem que ser bem criterioso nessa avaliação. E o trabalho também traz a importância do uso dos coloides, né? Pra gente trazer esse líquido de volta pro meio intravascular, diminuir o edema e otimizar a circulação desse paciente, né? E a perfusão, claro. Então, gente, nesse caso, quando a gente precisa redistribuir o volume de líquidos do nosso paciente, eles recomendam 3 estratégias importantes, tá? O uso de coloides, né? Pra gente trazer esse volume pro meio intravascular. Quando a gente precisar ressuscitar esse paciente, a gente utilizar pequenas alíquotas de volume. E durante a reposição, a gente utilizar com o menor volume de solução possível e no menor tempo possível também. E o quinto R, gente, é o R de reavaliação. Se a gente faz diferença nos outros tópicos, nesse mais ainda. Aqui nesse ponto, ele citou a importância da nossa avaliação constante, nosso monitoramento, nosso acompanhamento, para entender as respostas do paciente. Afinal, dentro da terapia intensiva, dentro do cuidado ao paciente grave, a gente está lidando com um ambiente muito dinâmico, onde as respostas do paciente podem mudar a qualquer instante. Então, a gente precisa ficar atento e monitorar esse paciente de forma contínua, identificando as necessidades dele, inclusive se a necessidade for de cessar a fluidoterapia. Então, a gente precisa se capacitar cada vez mais nesse sentido, porque se a gente não souber lidar com essas respostas do paciente, a gente vai acabar contribuindo para a morbidade e mortalidade dentro da UTI. Então, quais são os 5 pontos mais importantes que você não pode esquecer na hora de avaliar o seu paciente que está recebendo fluidoterapia? Primeiro, sinais vitais do exame físico, isso é óbvio, você não pode deixar de avaliar esse paciente. Função renal, eletrólitos, estado ácido básico e débito urinário. Esses são 5 pontos-chave que você não pode esquecer na hora de avaliar o seu paciente. E isso vai te ajudar aí a entender se esse paciente ainda precisa dessa terapia ou não. Eu vou botar isso no vídeo. Ai, meu Deus. Por último, porém não menos importante, eles ainda trazem no final do texto uma revisão riquíssima, cheia de evidência, falando sobre os diversos tipos de fluidos, né, que a gente usa dentro da terapia intensiva. Então, eles vão falar sobre os cristalóides isotônicos, tanto os balanceados quanto os não balanceados, os cristalóides hipotônicos, hipertônicos e os coloides também. E ainda trazem ali recomendações, né, para a nossa prática sobre indicações e contraindicações da terapia. Então tá muito legal esse texto. Acessem lá o meu blog e confiram esse texto completo para vocês não perderem nenhuma informação. É claro que a decisão não é tomada única e exclusivamente pelos enfermeiros, mas nós temos papel crucial nesse sentido, né? Então, quando a gente tem segurança, conhecimento, discernimento, quando a gente sabe o que está falando, a nossa opinião vai ser levada em consideração de uma forma muito mais fácil, né? Então, não deixem de estudar, não deixem de se capacitar e, claro, não deixem de acessar o blog www.diariodeuti.com.br para vocês lerem esse texto, que tá muito legal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Beijos!